Se você tem uma pedra no canal do seu rim, quais são os fatores que podem dizer se ele tem ou não uma chance maior de sair espontaneamente? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar sobre quais que são os fatores que podem influenciar a eliminação espontânea de cálculos que estão localizados no canal do rim, chamado de ureter. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Os pacientes, quando têm esse problema de ter uma pedra que desceu do seu rim em direção ao canal, que é chamado de ureter, o que é ureter? É aquele órgão que comunica os rins em direção até a bexiga. E esse canal, esse trajeto, ele tem uma peculiaridade de ser um trajeto longo e ser um trajeto estreito. Por isso que as pedras que descem nesse canal têm dificuldade de serem eliminadas por conta própria. E por isso que quando a gente foi inventado por Deus, foi gerido por Deus, que Deus botou um sistema de alarme muito eficiente para saber que se alguma coisa não está errada, que está errada ali naquele momento, que é a dor intensa que o paciente tem. Quando esse canal, quando essa pedra que estava localizada no rim, ela acaba descendo por esse canal, quem já passou por isso sabe da dor intensa, da dor insuportável que isso dá, com necessidade até mesmo de ir para o hospital para tratar esse problema. O que a gente sabe e que nós sempre devemos conversar com os pacientes é que existem alguns fatores, algumas coisas que podem dizer ou não se esse paciente vai ter a chance maior de eliminar esse cálculo por conta própria. Pois algumas coisas que estiverem não incluídas nesses fatores já podem falar favoravelmente que você tem às vezes que realizar uma cirurgia para a retirada dessa pedra que está trancando esse canal, que está descendo por esse canal. Entretanto, existem alguns fatores que podem nos dizer se essa pedra tem ou não uma chance maior de ser eliminada por conta própria. Qual que é o primeiro fator que nós devemos comentar? É a posição que essa pedra está localizada, ou seja, se essa pedra ela ainda está perto do rim e ela tem todo aquele trajeto para descer até em direção à bexiga, é evidente que essa pedra tem uma probabilidade menor de sair por conta própria, pois afinal ela tem que percorrer todo esse trajeto longo e esse trajeto fino desse ureter para conseguir ser expelida. Por outro lado, uma pedra que já estiver perto da bexiga, já estiver quase no final do canal, já perto de sair, tem uma chance maior de ser eliminada também por conta própria. Isso é uma coisa que acontece também em alguns casos. Outra coisa que sempre deve ser considerada nessas horas é relativa ao tamanho dessa pedra. Ou seja, quanto maior essa pedra for, mais difícil é ela de ser expelida por conta própria. O que a gente sabe? Que cálculos até 0,8 centímetros ou 8 milímetros têm uma boa chance de serem expelidos por conta própria, enquanto cálculos que tenham mais do que essas dimensões, eles têm uma chance menor de serem expelidos. Tanto é verdade isso que esses cálculos maiores que se apresentam naquele momento, nós já podemos indicar como primeira alternativa que o paciente realize a cirurgia, pois a possibilidade desse cálculo ser expelido por conta própria é muito baixa conforme ele for maior de tamanho. Então, cálculos que sejam acima de 0,8 centímetros têm uma chance menor de serem expelidos por conta própria. E ainda podemos falar que, no que diz a respeito do tempo que esse cálculo se encontra lá. Ou seja, se esse cálculo ele já está lá há um bom tempo, ele já está lá no rim dessa pessoa, no canal do ureter há um tempo
considerável, é menor a chance que ele seja expelido também por conta própria, pois quando ele permanece naquele local, ele forma um processo inflamatório que causa um inchaço, um edema daqueles tecidos que compõem esse ureter, fechando ainda mais a passagem desse cálculo. E ao fechar mais a passagem desse cálculo, fica mais difícil também desse cálculo ser expelido por conta própria. A gente sempre recomenda, em tratamentos ditos conservadores, nos quais o paciente ele ainda tenta por conta própria expelir esse cálculo, que se os cálculos não for expelido num período de 4 a 5 semanas, dificilmente ele vai ser expelido por conta própria, mesmo que esse cálculo ainda seja considerado pequeno. E nessas circunstâncias, talvez a alternativa de você retirar essa pedra, esse cálculo, seja a melhor alternativa nesse caso. A dor que o paciente sente, se ele eliminou ou não sangue, se ele teve uma infecção, parecem que não são fatores que interferem na eliminação espontânea desses cálculos. Esses fatores que falei antes são os mais decisivos para ver se esse cálculo vai sair ou não por conta própria do paciente. Se você estiver passando por esse problema, você deve sentar com o seu médico, você deve conversar a respeito disso para ver qual que é a melhor alternativa para cada caso. Não é uma questão matemática. Por exemplo, se um paciente, mesmo que tenha um cálculo pequeno, ele não quiser passar por essa dor por um período de tempo, nada impede que mesmo um cálculo pequeno seja retirado através de uma cirurgia. Ou mesmo cálculos que ainda estejam próximos do rim também possam ser operados se o paciente não estiver disposto a esperar para que esse cálculo saia. Pois, quando você opta por essa alternativa de tratamento, é muito provável que você tenha algumas crises renais, algumas dores decorrentes desse cálculo que ainda vai se movimentar por alguns dias. Portanto, converse com seu médico, converse com seu urologista a respeito da melhor alternativa para o seu caso. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.